todas as denúncias que chegam para ele nesse projeto, que são do Rio, ele manda para mim. Então, chegou para ele uma denúncia de uma menina desse caso para ele, através do Tiago Alicerce e de Anderson. E aí ele me contacta, manda para mim, eu escuto a vítima. Foi abuso mesmo? Ali envolve muita coisa, que é como eu falei, a violência doméstica, ela traz ela ramifica. O que acontece nas igrejas neopentecostal, é específico delas. O abuso espiritual primeiro, que dá margem para o moral e para o sexual. Então, nesse caso específico, o abuso espiritual é muito forte, muito grande para todos, para homem, para mulher. Ali é mais juventude, né? A senhora pode especificar algumas características para quem está assistindo a gente identificar? Porque às vezes a pessoa não tem noção de que ela está sofrendo um abuso. Sim. Espiritual. Abuso espiritual é aquele que te limita dentro de uma bolha. Não te deixa sair. Você não pode frequentar outras igrejas. Você não pode ler livros diferentes do que o líder te indica. Você tem que estar na igreja todos os cultos. Você tem que trabalhar na igreja. Você não pode dizimar em outro lugar. Você tem que dar primícia e tantas outras coisas. As NEOs, né? É um controle... É um controle excessivo da sua vida. Você não pode fazer nada. Não pode ir em reunião de família. Só igreja, igreja, igreja. Abuso espiritual. Isso é abuso espiritual. Inimigo do amigo do pastor é inimigo do pastor também. Igrejas, empresas, familiares. Saiu daqui, tá debaixo de maldição. Isso. Essas coisas. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo. Porque são terminologias que a gente vai ouvindo ao longo dos anos e que em alguns momentos a gente passa de largo. Só eu tenho a verdade, só tem que me ouvir, não pode vir outro pastor, só tem que ouvir a mim. Não pode ler. Isso é considerado abuso espiritual. Partindo-se daí, vem o abuso moral. E depois vem o abuso sexual. Por quê? Começa no abuso espiritual, que você se dedica tanto, fica tanto dentro da bolha, que infelizmente dentro da bolha você passa a confiar excessivamente também naquele líder, que começa até a chamar de pai, né? É o pai espiritual, a mãe espiritual, você dedica a sua vida integralmente àquele líder, que dá brecha para os outros tipos de abuso. Se ele for um líder abusivo, que a maioria é, narcisista, doente, psicopata, ele tem o viés sexual. Então, ele começa no abuso espiritual, para seguir para o moral, e depois ele vai para o sexual. Infelizmente. E quando o líder não... Desculpa, interromper. Eu tô sendo aqui o curioso, mas que viveu em alguns momentos no bastidor. O líder que ele não entra nessa esfera sexual, mas ele entra na esfera financeira. E vai tirando de você o que você tem, o seu trabalho. Então, exemplo, quando a pessoa tem uma renda grande, ele consegue extrair. Se não, ele faz a pessoa trabalhar para ele, por ele, na casa dele, limpar a casa dele. Isso tudo abuso espiritual. A irmã vai fazer faxina na casa do pastor. Abuso espiritual. Né? Fazer o cabelo da pastora. Abuso espiritual. Hã? Abuso espiritual. Você não está ali para servir a pessoa, o homem. O que a palavra diz? É só ir na palavra. Mas a maioria nem prega a palavra. Sim, não. Na palavra Eles nem entram na palavra. As mensagens hoje de neopentecostal são coach. São motivacionais. Você não prega mais salvação, pecado. Você não se prega mais isso. Então, principalmente nesse ambiente de bolha. Porque não pode falar disso. Tem que falar o que... Não, é pecado se você sair daquela igreja. Sim, aí isso é pecado. Isso. Que é o abuso. Se você ouvir o outro pastor, é pecado. Sim. Não, você tem que me servir. Eu sou a sua liderança. Eu vou dar conta de você no céu. Líder nenhum vai dar conta de ninguém. Vai dar conta do que eu faço para com você, não de você. Correto? Mas o linguajar é o contrário. Eu sei, eu preciso te ensinar. O líder que liga pra você. Ô, Jane, por que você curtiu a postagem daquele pastor lá? Não pode seguir fulano, não pode seguir ciclano. Tem que ser só o que eu determino. Tem que ler só a minha leitura, o que eu indico. Bolha. Tá te tirando identidade e o seu direito de ir e vir. Abuso. Esse daí é a porta que ele abre para os outros tipos de abuso. Se ele tem a conotação sexual, que a maioria tem, psicopatias, transtornos, e os demônios também, ele vai para o abuso sexual. E é o caso ali. Então, nessa história do Playboy da Fé, o abuso espiritual é muito grande, muito maçante, que abre portas, que abriu portas para ele praticar abusos sexuais.
Já são 7 denúncias? Veio uma primeiro e de uma ela conseguiu convencer. Mas ele está preso? Não, ele não foi preso. Inclusive a prisão foi indeferida por esses dias, porque a legislação tem as suas falhas, né? Infelizmente não vai ser preso. E ele continua à frente da igreja? Que eu soube, né? Rumores aí, não gosto, né, de falar porque eu não tenho certeza. Os rumores é que de 800 foi para 100 membros e tem um outro pastor que veio de Londres para dirigir a igreja. E ele está no banco. Que ele se colocou no banco. A senhora citou agora há pouco o pastor Anderson Silva. Sim. Que tem meu respeito e minha admiração. Já estive num debate onde eu questionei, eu acho que é esse evento que ele faz num determinado valor, e aí alguém achou até que você é contra o pastor. Não, eu só queria entender, mas isso é um outro assunto. O pastor Anderson Silva, ele se torna no Brasil uma referência nessas denúncias. Sim. Né? E aí eu volto àquele tema anterior sobre essa questão desse filtro. Porque eu me lembro de uma live que ele faz e nessa live ele fala vários nomes. Né? Isso foi uma coisa assim muito forte na época. Pastores Inglórios. Né? Ele falou desses nomes todos que ele falou aqui, a gente não precisa ficar citando, até porque a gente não teria tempo. Tem bastante. Se não me falha a memória, a live dele foi quase umas 3 horas. Foram na época. 3 não horas, foi isso? 3 horas. Então, eu assisti a live e eu achei muito forte da parte dele citar nomes. Ele cita nomes. Na peneira, todo mundo ali, realmente, todos os nomes que foram ditos, como diz minha avó, tem culpa no cartório. Tem. Todos. Ninguém é inocente. Não. Não foi falso. Não foi com a intenção de denegrir. Não, desde o início, nunca foi. O que acontece nesse trabalho dos Nossas Histórias Curam? Quando chega, a gente investiga, a gente conversa com a vítima, a gente entende. A sabatina que ela passa num tribunal, numa delegacia, ela passa primeiro conosco. Tem um grupo, tem uma equipe que trabalha, psicólogos, psicanalistas, advogados. Tem ele de curioso, porque ele não tem essas formações, mas a vítima procura ele justamente pela fama que ele tem, porque o abusador, ele é famoso. E ele usa desse artifício para calar essa vítima, para silenciar. Ninguém vai acreditar em você. Então, olha quem é você e quem sou eu. Eu sou fulano de tal. Então, quando elas procuram um outro pastor de renome, elas querem essa igualdade. Ninguém vai me ouvir, mas vai ouvir ele. Então, a gente investiga. E como procuram ele, vem dele, elas se sentem mais à vontade, mais na liberdade, quando ele apresenta a equipe e a gente trabalha em cima dela. Porque dos nomes que ele fala, muitos deles estão ainda em evidência, em atividade. Né? Estão. E alguns, respeitosamente eu falo isso, que eu esperava que iam ser citados, não foram. Né? Então, eu não sei até que ponto... É porque não chegou, ou porque não chegou, ou porque a gente não concluiu ainda. Entendi. Mas chega de... Quanto mais famoso então, mais quando tem. Você fala assim, chega, vamos trabalhar aqui com estatística mensal. Qual é a média de denúncias que vocês recebem? Mês? Bastante. Pode falar semana? Não. Pode falar dia? Não, a gente tira por mês. A gente tira por mês. Porque essa história do quarta-feira me assustou, confesso pra senhora. Mas porque, verdade. O que é fato? Eu fui pastor local algumas vezes na minha trajetória ministerial e eu presenciei muito dessas situações de agressão, mas eu nunca tinha ouvido essa informação. Quarta-feira, dia de Quarta culto. e domingo. Então o cara volta do culto. Cara, isso é muito louco, meu. Cheio do poder. Isso é muito louco. Eu escutei disso de um patrulheiro que não é cristão. Sim. Mas ele fez essa leitura. Ele fez a leitura. Olha que triste. Cara, que é muito triste isso. Doideira. Nessa sua caminhada, alguém se perdeu? Alguma morte? Sim. Várias, infelizmente. No meio da igreja? Já tem de menina às 9 da manhã, às 18 ela se matou. Ah, ela se matou? Sim. Já ouvi menina meio-dia. E ela estava envolvida com o pastor? Sim. Já ouvi menina meio-dia e 8 horas cai um pix na conta dela e ela desiste de fazer a denúncia. Bastante, isso tem bastante. Porque eles têm dinheiro. Desculpa, por favor, repete isso. Ela faz a denúncia? Faz. 3, 4 horas depois, ela diz que não vou desistir, que é melhor. Eu fiz um acordo financeiro com ele e vou ficar quieta. E aí vocês não podem dar continuidade? Não pode, porque tudo depende dela, né? Tem bastante. E você falou de estatística, né? No Brasil, o pior estado
Goiânia, depois vem Rio de Janeiro, depois Brasília. Agora me tira uma dúvida. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.